Saudações, prezados estudantes da disciplina de Fundamentos de Fisioterapia. Nós hoje vamos estar discutindo a nossa última aula do módulo de História da Fisioterapia no Brasil. A aula essa que a gente vai estar estudando o último período desse sistema de periodização que eu propus para vocês, em que a gente dividiu a história da fisioterapia em alguns marcos documentais, né? Lembre-se que a gente já discutiu um pouquinho sobre a fisioterapia procedimental, a fisioterapia profissional, e hoje a gente vai tratar do terceiro período, tá bem? Vou carregar aqui, compartilhar minha tela com vocês e a gente já começa essa aula. Muito bem. Esse terceiro período, nós vamos chamar de o período da fisioterapia científica e tecnológica. Vocês vão entender por quê ao longo da aula, ok? Bem, só revendo então esse sistema de periodização que nós propusemos, né? A gente já estudou o período da fisioterapia procedimental, cujo marco simbólico foi 1919, pelo fato de existir um documento que tratava de procedimentos que a gente considera como terapia física, né? Que foi um documento da fundação do Departamento de Eletricidade Médica da USP. Lembre-se que isso não quer dizer que não existia terapia física antes, tá? Mas é que existe. Esse é talvez o documento mais antigo que a gente conseguiu encontrar, ok? E esse período da fisioterapia, enquanto um recurso de intervenção terapêutica, ele vai até 64. Por quê? Se vocês lembrarem, em 64 foi baixada uma portaria em que regulava a formação de um diplomado, que não era ainda fisioterapeuta, porque exercício profissional não estava regulamentado. Mas já existiam escolas de formação e um documento que regulamentava isso. Então, a partir de 64 e até 69, começa a fisioterapia profissional, a primeira fase da fisioterapia profissional, em que ainda o exercício profissional desse diplomado não estava regulamentado. E aí, em 69, ocorre a regulamentação no contexto que a gente já estudou, e a gente tem aí as fases da fisioterapia profissional, com aprimoramento desse profissional ao longo dessa fase. Até 1996, que vai ser o ano em que nós vamos convencionar como ano de transição do segundo período, que é o período da fisioterapia profissional, para o terceiro período, que a gente vai estudar hoje, que é o período da fisioterapia científica e tecnológica, ok? O que nós já sabemos, né, que eu já estou revendo desde o início dessa videoaula, né, que a gente tem esse primeiro período procedimental, em que a fisioterapia era simplesmente um procedimento, terapia física. Aí depois a gente tem a fisioterapia com uma nuance mais profissional, a partir do momento que existe escolas de formação e uma regulamentação dessa formação, que a gente convencionou seu ano de 1964. E lembre-se também que eu já disse em outras videoaulas que não significa que a fisioterapia deixou de ser procedimento, significa que ela passou a acrescentar algo mais. É um período que profissionalizou a pessoa que aplicava aquele procedimento. Tá? E dentro desse período, a gente também dividiu em algumas fases, né? A gente tem de 64 a 69, que foi o ano da regulamentação do exercício profissional, o que a gente chama de fisioterapia profissional pré-regulamentação, né? A partir de 69, pós-regulamentação. E pós-regulamentação, a gente ainda estudou que em 75 foi criada a lei, né, que criou o sistema COFITO-CREFITO, e então a gente, por esse motivo, a gente convencionou que o período profissional pós-regulamentação poderia ser subdividido em pré-COFITO-CREFITO, até 75, e pós-COFITO-CREFITO, ok? E, por fim,
A aula de hoje vai tratar da fisioterapia científica e tecnológica, que da mesma forma não deixa de trabalhar a terapia física e o profissional, né, que foi especificamente formado para aplicar essa terapia. Mas ela começa a fazer algo mais. A partir de 96, existe uma situação que faz com que a fisioterapia também comece a produzir conhecimento científico e também desenvolver tecnologias próprias da sua área de atuação. Tá? Bem, e o que seria isso? Foi a criação de um programa de mestrado específico em fisioterapia, que aconteceu em 1996 na Universidade Federal de São Carlos, né, que em 2017 comemorou 21 anos de criação do curso, né, de estrito sensu em fisioterapia. Né? Já são, na verdade, em 2021, 25 anos que a fisioterapia existe enquanto área de conhecimento, né, e de produção de conhecimento, e por esse motivo a gente vai escolher o ano de 1996 como o ano marco da transição desse segundo para o terceiro período da fisioterapia no Brasil, que é o período da fisioterapia científica e tecnológica, que é o tema da aula de hoje. Ok? Muito bem. Por que a gente né, que eu vou convencionar que o terceiro período, além de trabalhar a terapia física, feita por um profissional fisioterapeuta regulamentado quanto à sua formação e seu exercício profissional, passa agora a produzir conhecimento, né? Porque a partir do momento que existe um curso específico de mestrado, né, e futuramente de doutorado na área de fisioterapia, formalmente o profissional fisioterapeuta vai começar a produzir conhecimento no processo de elaboração da sua dissertação ou tese, que ele vai ter que defender frente a uma banca de pesquisadores, para, de fato, avançar com o conhecimento na área. Né? Esse acúmulo de conhecimento fisioterápico, né, é o que vai caracterizar essa terceira fase, que na verdade é a fase que a gente está vivendo, né? É uma fase em que a fisioterapia ela produz conhecimento. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta de formação. Eu fiz o meu mestrado e doutorado, não foi em um programa da área 21, que é a área da fisioterapia. Foi em um programa da área interdisciplinar. Né? Eu fiz minha pós-graduação, foi no Instituto de Psicologia, no programa de Neurociências e Comportamento. E ainda que eu estivesse numa outra área, né, de conhecimento, eu fui lá buscar e produzir conhecimento para a fisioterapia. Eu estudei no mestrado, por exemplo, mecanismos de neuroplasticidade e trofismo cerebral relacionados com a atividade física. Ou seja, como que por meio da atividade física a gente pode promover modificações do sistema nervoso e, por exemplo, favorecer a recuperação de uma lesão nervosa cerebral, encefálica ou periférica, enfim. Né? E no doutorado, eu fiz o doutorado na Escola Politécnica, dentro do Departamento de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica, mais precisamente, em que eu fui estudar como é que ocorria a comunicação do sistema nervoso, a possibilidade de comunicação do sistema nervoso com dispositivos mecânicos, elétricos, ou seja, com máquina. Eu fui trabalhar essa interface corpo-máquina. E, novamente, eu fui buscar uma outra área de conhecimento, produção de conhecimento que fosse útil para a fisioterapia. Então, pessoas como eu, né, principalmente a partir de 96, mas também um ano que a gente convencionou, né? Muito provavelmente, fisioterapeutas produziram conhecimento antes disso. Mas é que a partir dessa data passou a existir uma área chamada fisioterapia. Né? Mas pessoas como eu, que se tornaram pesquisadores, professores, contribuiu para que a fisioterapia deixasse de ser só aplicação profissional de uma terapia física e passasse a ser também produção de conhecimento. Por esse motivo, é o que vai caracterizar essa fase. E outra coisa, junto com esse acúmulo de conhecimento, começa a vir uma tendência, que não é só da fisioterapia, mas de qualquer intervenção em saúde, que é da saúde baseada em evidências. A medicina, a fisioterapia, a terapia ocupacional baseada em evidências. O que significa uma intervenção baseada em evidências?
significa que existe um pressuposto científico, um conjunto de achados e evidências científicas que me faz decidir o que fazer, em que dose fazer, como fazer, para qual população fazer. Enfim, a gente passa a fazer a nossa intervenção fundamentada nas evidências que a ciência produz. Tá? Então, o que vai caracterizar esse período é o fato de existir um acúmulo de conhecimento fisioterápico, né? E de forma organizada, né? Para se produzir dissertações e teses, respectivamente, de mestrado e doutorado. E uma produção de conhecimento feito por método científico. Né? Então, isso formaliza um conhecimento que, no Ocidente, produz aquilo que a gente precisa para tomar nossa decisão enquanto profissional, no nosso caso, profissional fisioterapeuta. Né? Inclusive, passa a existir e ganhar notoriedade científica a primeira revista no Brasil, não sei se é a primeira, mas talvez a que ascendeu com maior índice de impacto, com a temática de fisioterapia, que é a Brazilian Journal of Physical Therapy, que hoje talvez está se equiparando com outras revistas, como a Physical Therapy, que é norte-americana, como o Journal of Physiotherapy, que é australiano, que são revistas de altíssimo impacto. Hoje a gente já tem a brasileira de fisioterapia alcançando também alto impacto científico no cenário mundial e mostrando aí as evidências que nós fisioterapeutas estamos produzindo. Né? Bom, outra plataforma interessante que eu vou deixar depois vocês pesquisarem é uma plataforma que chama Pedro. Essa plataforma Pedro ela foi criada por um grupo de pesquisadores australianos para concentrar toda a evidência de ensaios clínicos, né, que são pesquisas que estudam efeitos de intervenção, e no caso, efeito da intervenção da terapia física, concentrar elas em uma ferramenta que você poderia ter acesso facilmente a essa evidência, justamente para embasar suas decisões. Então, hoje já existe há mais de 20 anos, a Physiotherapy Evidence Database, que é a plataforma mais conhecida como PEDO, né? Que é uma plataforma de evidência de efeito de intervenção fisioterapêutica. Então, é algo que vocês podem consultar, explorar, e principalmente nas disciplinas de fisioterapia baseada em evidências, vocês vão empregar bastante essa plataforma aí para buscar evidência que embase a tomada de decisão, que seja para avaliar, que seja para intervir, que seja para prescrever um dispositivo de assistência de longa permanência. Enfim, né, veja que a fisioterapia nos dias atuais, né, e principalmente a partir de 96, passa a exercer a sua prática com base no que existe de ciência, tá? E isso é um avanço bem interessante e o que fez crescer a fisioterapia no Brasil, principalmente. Né? O que seria, então, essa fisioterapia baseada em evidências? Né? Essa tabela mostra para a gente um pouquinho do que seria uma evidência para que você possa tomar decisão. Né? Então, e qual que é o grau, a medida da importância e da confiabilidade da evidência, qual que é o grau de recomendação para que você use ou não uma determinada terapia física, enfim. Então, a gente tem aqui duas classificações, né? Uma de nível de evidência e uma de grau de recomendação. Da evidência mais fraca à evidência mais forte produzida na ciência, a gente tem o quê? A mais fraca seria aquela conjectura empírica, né? Que seria aquele consenso de especialistas que experimentaram e viram que funcionaram dentro da sua prática rotineira e eles acabam né, consensuando com o outro e isso favorece aí a tomada de decisão daqueles que estão começando a aplicar a terapia física. Né? Agora, quando essas pessoas né, que têm um consenso do que usar, de como fazer, começam a relatar né, séries de casos, ou seja, mais de um caso, ou um único caso, de uma forma metódica,
né? O que seria metódica? Com método científico, com referência, com pressupostos, com delineamento, né? Eu começo a ter um relato que ainda não é uma evidência forte, mas já é uma evidência de que, para aquele caso ou para aquela série de casos, uma forma de aplicar, de avaliar, ou de fazer, de dosar, teve um determinado efeito cientificamente relatado, ainda que por meio de um delineamento de pesquisa que deixa margem a possíveis falhas de interpretação, o que faz com que não dê para generalizar. O resultado que você observa em uma pessoa não necessariamente é o resultado fruto daquela intervenção, né? A pessoa pode ter melhorado porque é uma coisa intrínseca dela melhorar, e não necessariamente pela aplicação da intervenção. Para a gente ter uma certeza disso, a gente precisa aplicar outros métodos científicos que produzem níveis de evidência um pouco mais confiáveis, como as evidências produzidas por metodologias do tipo, por delineamentos, desculpa, de método do tipo um estudo clínico controlado, aleatorizado, um estudo observacional, um estudo que foi melhor desenhado, é feito com uma amostra e não com uma pessoa, com uma série de casos de pessoas, e até que vocês chegam no nível maior de evidência, que é pegar esses estudos e transformá-los em uma meta-análise, né? Que são quando você pega resultados de vários ensaios clínicos, de vários estudos, e juntam esses dados em um negócio que chama meta-análise. E aí, essa é a maior evidência científica que a gente tem. Hoje existe também as meta-análises em rede, que seria talvez um nível de evidência melhorado do que é a meta-análise, porque é você pegar várias meta-análises e juntar isso para verificar o que elas mostram de evidência para a sua tomada de decisão. Tá? Da mesma forma que existe uma classificação do nível de evidência, existe também uma classificação do grau de recomendação. Desde um recurso que não é recomendado, porque não existe evidência nenhuma, né, de que aquilo funcione, é tipo cloroquina, né? Na verdade, existe evidência de que aquilo pode causar mal, né? Então, pelo menos, se a gente for fazer uma prática baseada em evidências, a gente não deveria recomendar cloroquina como tratamento precoce para COVID, porque não existe evidência, e as evidências que existem apontam para complicações. Já tem até relato de morte, estudo de caso que mostra pessoas que vieram a óbito pelo uso de cloroquina na fase precoce, ok? Um grau um pouco mais elevado de recomendação seria, por exemplo, a recomendação com base em consensos e em relatos de caso, que existe uma divergência de fatos, né? Uma divergência de opiniões, né? Então, existe sim um grau de recomendação, mas ainda divergente e contraditório às vezes, né? Uma outra classificação do grau de recomendação com base no tipo de evidência que tem disponível é quando existe sim uma divergência, mas a maioria aprova, né? Existe, né, um mínimo de experimentos feitos com uma metodologia melhor do que casos clínicos, que te permite a ter, digamos, uma predominância de gente que recomendaria com base nas evidências, ainda que divergentes em termos de tomar de decisão. E quando existe consenso, quando existem ensaios clínicos e revisões do tipo meta-análise, que te permite, de fato, falar, não, isso tem ou não tem efeito, é que existe consenso, de fato, e aquilo pode ser utilizado, recomendado. Então, para a gente ter uma ideia, né, de como é que a gente chegou nesse ponto, que é o ponto da fisioterapia científica e tecnológica, eu vou fazer um paralelo com as características dos períodos que a gente estudou antes dessa aula, dessa videoaula, né? Então, a fisioterapia baseada em evidências, ela trabalha com dois aspectos, né? O que seria o que existe de evidência sobre aquilo e qual o grau de recomendação com base nessa evidência existente. Então, se a gente for pensar no período da fisioterapia procedimental,
basicamente, a intervenção por meio de terapia física era baseada em recomendação empírica, né? Ou seja, na experiência e observação dos especialistas, ainda que não existisse método científico. A partir do momento que começam a se formar diplomados, esses diplomados começam a ter um exercício profissional regulamentado, a formação, né, que a gente viu que antes era muito flexneriana, ou seja, técnica, você aprendia a fazer procedimentos, ela passa, num contexto universitário, a ser uma formação que ensina ao profissional a produzir também conhecimento. Então, a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter uma profissionalização maior aí, né, dos relatos de caso, né, ainda que contraditórios, né, com opiniões divergentes, mas com evidências que permite um grau de recomendação aí um pouco melhor, né? E aí, finalmente, né, e a gente vai convencionar que a partir de 96, porque é um marco simbólico, né, de criação de curso na temática de fisioterapia, que a gente passa a ter, então, produção de conhecimento científico muito qualificado, né? Que são publicados em revistas científicas de alto impacto e que vai embasar esse grau de recomendação. Tá bom? Então, basicamente, é isso o que caracteriza o período contemporâneo da história da fisioterapia que a gente estudou até agora. Tá? Então, agora, meninos e meninas, a gente pode sim criar uma identidade. Vocês agora vão saber, de fato, o que é a fisioterapia, o fisioterapeuta e a terapia física, porque a gente viu esse processo de evolução ao longo da história, que é a profissão que vocês escolheram no curso de formação que vocês estão fazendo aqui na Universidade de Brasília. Então, a gente vai ter que sempre lembrar que o nome fisioterapia ele expressa três principais significados, né? O significado de terapia física, que foi como se começou no Brasil, e depois o profissional que aplica essa terapia física, que é o fisioterapeuta, então ele passa a ser de procedimento também profissão. E aí depois isso evolui para um conhecimento fisioterapêutico ou fisioterápico, e eu arrisco a criar, fazer um neologismo aqui, né? Porque a fisioterapia ela não é só terapêutica, ela também é profilática. A gente também aplica a terapia física com o sentido de prevenir. Então, a gente não faz só fisioterapia, a gente também faz fisioprofilaxia, né? E a gente começa a ter um arsenal de intervenção e uma construção de conhecimento próprios da fisioterapia. Então, a gente chega nesse nível de fisioterapia, que é procedimento, sim, também profissão, também conjunto de conhecimento, que é ciência, e tecnologia, que é um arsenal todo de procedimentos, serviços, formas de fazer, métodos, que conotam o que a gente está chamando aí de fisioterapia. Ok? Então, minha gente, a fisioterapia em si, ela era uma terapia física, um procedimento, um conjunto de modalidades terapêuticas, e agora a gente viu que essas modalidades também podem ser profiláticas, né? Que utilizam agentes físicos, manuais e movimento. Não, movimento é um agente físico, né? Então, aqui a gente está falando do instrumental fisioterapêutico, que é o módulo que a gente vai começar a partir da semana que vem. Aí a gente já estudou a história da fisioterapia no Brasil e a gente vai estudar um pouquinho do instrumental fisioterapêutico, que é um pouquinho de como a gente pode classificar e aplicar agentes físicos de forma terapêutica profilática, né, ou para uma intervenção em saúde. E por isso, por esse motivo, essa disciplina ela é pré-requisito da próxima Fundamentos de Fisioterapia, que são agentes físicos. Bem? Bom, a gente também viu que a fisioterapia evoluiu para um profissional, o fisioterapeuta, né, ou o profissional especializado na aplicação da fisioterapia, que é uma pessoa capacitada, né, munida de habilidade e competência, adquirida informação que no Brasil foi sempre universitária, desde o nascimento das escolas de formação, para utilizar, ensinar, desenvolver e inovar não só a terapia física, como também a profilaxia física, né?
no âmbito da sua atuação para promoção, prevenção, manutenção, restauração e reabilitação da saúde funcional do indivíduo, de populações e ambiente. Então, o fisioterapeuta ele não só trabalha com pessoas individualmente, ele também trabalha coletivamente, ele também pode participar de equipes de sanitaristas, né, e trabalhar com populações, ambiente. A fisioterapia ela alcançou um status bem amplo em termos de objeto de trabalho. E, por fim, o conhecimento fisioterápico, né, que é a produção de ciência, né, que é fruto da pesquisa formalizada em 1996, né, que seria a área acadêmica e científica que produz e desenvolve conhecimento, tecnologias, inovação para intervenção fisioterapêutica no âmbito da atuação do fisioterapeuta, para promoção, manutenção, restauração do estado de saúde de indivíduos, da condição de saúde de populações e do favorecimento de ambientes. É a nossa ciência, ok? Muito bem, meu povo. Agora a gente pode sim discutir definição de fisioterapia. Veja, qualquer curso, pelo menos que eu tive conhecimento, meu curso de Fundamentos de Fisioterapia, da maioria dos meus colegas, e atualmente eu acredito que todos no Brasil, começam a primeira aula do curso de Fundamentos de Fisioterapia definindo fisioterapia. Vocês perceberam que eu não fiz isso? E eu não fiz isso propositalmente. Por quê? Porque eu queria embasar vocês de um contexto histórico e documental para a gente poder definir fisioterapia de uma forma conveniente para a nossa realidade, que é a realidade brasileira. Por quê? Porque não é em toda a nação que a fisioterapia evoluiu dessa forma. Na França, por exemplo, a formação do fisioterapeuta ainda é técnica e não é universitária, né? Não tem fisioterapeutas que produzem e que fazem pesquisa na França, por exemplo. Os poucos que têm o fazem dentro de outros contextos. Existe, por exemplo, em muitos países latino-americanos que não são, além do Brasil, os hispanofones, que não existe, por exemplo, o profissional fisioterapeuta. Existe o kinesiólogo, por exemplo, que é meio uma mistura do fisioterapeuta, educador físico, enfim, né? Que tem um outro contexto, né? de formação e de evolução. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que, para definir fisioterapia, a gente precisa entender como é que ela evoluiu naquela nação, né? Que a gente vai definir a fisioterapia norte-americana, por exemplo, tem uma definição muito própria de como é que funciona o sistema de saúde deles. Então, por exemplo, a definição da fisioterapia norte-americana ela é muito procedimental e profissional um pouco. Diferente da forma com que eu acho mais conveniente se definir fisioterapia no Brasil. Então, a gente vai ver que a definição que eu vou propor para vocês, ela tem uma série de detalhes, né, que são muito pertinentes ao que é a fisioterapia no contexto brasileiro. Ok? E para a gente chegar nessa definição que eu vou propor para vocês, eu vou fazer um apanhado de algumas definições aqui ao longo da história. Tá bom? Então, a gente tem aqui o ano da publicação dessa definição, a definição propriamente dita, que a gente vai ler, e quem propôs essa definição? Então, em 1987, o próprio sistema COFITO-CREFITO propôs uma resolução que definia a fisioterapia. E olha como ele definia a fisioterapia. Fisioterapia é uma ciência aplicada, cujo objeto de estudo é o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas suas alterações patológicas, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, com o objetivo de preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade de órgãos, sistemas e função. Veja que, em 87, a gente ainda não está falando do que eu convencionei para a gente com fisioterapia científica e tecnológica. Mas, né, o sistema CREFITO e COFITO-CREFITO, ele já considerava a fisioterapia uma ciência aplicada, né? Uma coisa que a gente vê muito bem aqui, e faz muito sentido pelo ano que foi publicado, é uma definição muito hegemônica, fundamentada no modelo biomédico, numa intervenção de corpo, biológica, né? Não tem, por exemplo,
nada um pouco mais, mais psicossocial, né? Que seria um pouco mais contra-hegemônico, que a gente também estudou isso na aula de modelos, né? Então, é uma definição interessante para o momento em que ela foi definida. Aí, se a gente pegar a definição de 97 norte-americana, olha que interessante. Fisioterapia, para os norte-americanos, não é uma ciência. Se bem que agora tá? Eles também têm programas de mestrado, doutorado, enfim. Mas, naquele contexto, eles definiram fisioterapia como uma profissão da área de saúde, cujo objeto é a promoção da saúde e da função do corpo humano pela aplicação da teoria para identificar, avaliar, remediar ou prevenir disfunções do movimento, né? Veja que eles limitam a atuação do fisioterapeuta a disfunções do movimento. E a gente trabalha com muitas outras disfunções. A gente trabalha hoje com a fisioterapia dermatofuncional, por exemplo, com a promoção da função e do funcionamento da pele, que não necessariamente está relacionada a uma disfunção de movimento. Então, é uma definição antiga, inadequada para o que o fisioterapeuta faz hoje, pelo menos no Brasil. Aí, em 99, o professor José Rubens Rebelato foi meu professor, ele é professor na Universidade Federal de São Carlos, e o psicólogo Silvio Botomé, eles reeditaram o livro Fisioterapia no Brasil. Ainda que eles tenham reeditado em 99, essa definição se manteve da primeira edição, que é da década de 80. E essa definição é também uma definição muito permeada pelo modelo biomédico, por todas aqueles aspectos do modelo hegemônico, né, de uma formação tecnicista, de uma fisioterapia focada no biológico, e num contexto de fisioterapia procedimental e profissional. Então, faz todo sentido definir fisioterapia. E olha que interessante, na definição deles, eles negam ser a fisioterapia fonte de produção de conhecimento, ou seja, eles negam nessa definição que a fisioterapia é ciência, né? Então, a fisioterapia não é uma área de conhecimento, mas um campo de atuação profissional que visa intervir sobre o movimento ou por meio dele em todos os níveis que possam se apresentar. Ok? Agora, a definição atual que o COFITO estabeleceu em 2016 foi uma tentativa bem intencionada, mas mal feita, do meu ponto de vista. Tá? Por quê? Porque eles tentaram, de fato, colocar todos esses aspectos que a fisioterapia evoluiu ao longo dos anos, só que ficou, para mim, uma coxa de retalhos e sem muita coerência. Vou começar a explicar a minha opinião com base na primeira frase. Eles falam que fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata. Agora, ciência, de fato, estuda, mas ciência não previne, ciência não trata. Então, tem um erro aqui semântico, de sintaxe, né? Fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, ok, mas que previne e que trata é esquisito, né? Mas vamos admitir que a intenção é dizer que fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda e que fundamenta, né, o profissional fisioterapeuta para que possa estabelecer programas de prevenção e tratamento de distúrbios. Faltou um pouco de explicação aqui, né? De distúrbios cinético-funcionais, intercorrentes em órgãos, sistemas do corpo humano, continua, ainda que atual, com o modelo biomédico, não, né, ainda que ele tente resgatar algo do modelo biopsicossocial, é muito insuficiente. Né? Gerado por alterações genéticas, por traumas, doenças adquiridas, na atenção básica, média complexidade, alta complexidade, aqui ele já introduz um pouquinho do modelo contra-hegemônico, né? que é uma assistência já focada no Sistema Único de Saúde, fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos da biologia, ciências morfológicas, ciências fisiológicas, patologia, né? E disciplinas comportamentais e sociais. Aqui está a tentativa muito insuficiente de, né, transitar do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial. Do meu ponto de vista, essa definição precisa ser corrigida,
né? E precisa, de fato, ser um pouco mais trabalhada em termos de o que é, de fato, a fisioterapia no Brasil hoje. Então, agora eu vou propor a definição que eu acho muito conveniente, com base em tudo que eu estudei ao longo da minha vida e tudo que eu ensino nessa disciplina de fundamentos de fisioterapia desde 2008 na Universidade de Brasília e, antes disso, em outras instituições que eu trabalhei, né? Então, como é que eu definiria a fisioterapia? Depois eu vou justificar o porquê, tá? Então, essa é a definição que eu proponho para a gente. Fisioterapia, atualmente no Brasil, é uma formação universitária que transmite, produz e desenvolve conhecimento, tecnologias e inovação, que caracterizam e materializam o conhecimento fisioterapêutico e fisioterápico, formando profissionais fisioterapeutas que são competentes e habilitados para a aplicação da terapia física, para fins de promoção, manutenção e restauração do melhor estado de saúde possível para indivíduos e populações em diferentes condições de saúde e para transformar ambientes em fatores favorecedores do estado de saúde, em intervenções de múltiplas complexidades, desde a atenção básica e de mais altas complexidades, não restrita ao processo de reabilitação. Veja que tem uma maturidade muito grande na proposição dessa definição. Não é porque eu estou propondo, né? É porque ela é fruto, de fato, de reflexão. Primeiro destaque que eu faço. Toda definição de fisioterapia tem que apontar o momento histórico e o local em que a gente está propondo essa definição. Por quê? Porque a gente viu que, ao longo da história, a fisioterapia mudou a sua característica. Então, a fisioterapia da década de 70 era uma fisioterapia mais procedimental. Então, a definição de fisioterapia definiria, naquela situação, um procedimento. Da mesma forma que em anos posteriores, já entrando no período da fisioterapia profissional, a definição de fisioterapia era mais como uma profissão, um objeto de trabalho. E a fisioterapia nos dias de hoje, atualmente e no Brasil, né? Então eu preciso necessariamente estabelecer tempo e espaço da minha definição, tá bom? Isso é extremamente importante do meu ponto de vista. Então, a fisioterapia atualmente no Brasil é uma formação universitária, né, materializada em conhecimento para formar profissionais para aplicar a terapia física. Então, o que eu acho importante numa definição atual brasileira? Que a gente precisa também necessariamente incluir todos os significados assumidos ao longo da história, né? Ao longo do tempo. Ela era um procedimento que virou um profissional para realizar esse procedimento, que começou a produzir conhecimento graças a uma formação universitária. Então, necessariamente, do meu ponto de vista, volto a dizer, a definição de fisioterapia precisa incluir esses aspectos, tá? E um terceiro destaque, é na finalidade e na forma irrestrita. Por quê? Como a fisioterapia ela, no Brasil nasce num contexto de reabilitação, mas ela evolui para uma forma de atuação muito mais ampla, inclusive incluindo profilaxia, incluindo sanitarismo, modificação de ambiente, a gente precisa guardar a essência do nosso modelo assistencial contra-hegemônico, né? Ou seja, não é só um procedimento terapêutico, ele também promove, mantém, restaura, enfim, né? Contribui de outras formas para o estado de saúde que não necessariamente tratando. E, por esse motivo, eu considero essa uma definição muito amadurecida, né? Do que é a fisioterapia atualmente no Brasil. Ok? Muito bem, então, a gente finaliza aqui esse primeiro módulo, né? A gente tem 2 módulos nessa disciplina. O primeiro módulo, então, que seria a história da fisioterapia no Brasil. Fechamos. Falta agora, a gente vai iniciar o segundo módulo, que é a instrumentalização, né? A gente vai falar um pouquinho de classificação dessa terapia física e como é que a gente pode organizar o instrumental que o fisioterapeuta usa como arsenal de sua intervenção. Tá bem? Então, agradeço a todos a atenção, desejo bons estudos e encontro vocês na próxima videoaula.
Grande beijo.